Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do JR 23 aqui na tela da TV que mostra você. Sexta-feira, informação importante para você que acompanha aqui no JR 23. Na verdade, o resumo daquilo que acontece pelo Brasil e o mundo e principalmente na nossa região, você fica sabendo aqui na tela da TV que mostra você. Vamos fazer o seguinte, toda a nossa equipe preparada já separou alguns dos temas que você confere na edição dessa sexta-feira. Vamos ver. Do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde indicam que, entre 2022 e 2025, foram registrados quase 23 mil estupros coletivos no Brasil. Este ano, a Receita procurou modernizar o sistema e ampliar o cruzamento de dados da declaração do imposto de renda. Informações que antes chegavam para o fisco uma vez por ano passaram a alimentar a base da Receita ao longo dos meses. Essa mudança pode ter gerado parte das inconsistências, mesmo que o contribuinte use os dados fornecidos pelo empregador. O número de idosos no Brasil saltou de 7% para 16% da população em 3 décadas. Com o envelhecimento dos brasileiros, os idosos aptos a votar aumentaram de 20,8 milhões em 2010 para 36,2 milhões em março deste ano. A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A será disputada neste fim de semana, com jogos importantes tanto na briga pela liderança quanto na luta contra o rebaixamento. Calma, esses são apenas alguns dos destaques do programa de hoje, dessa sexta-feira. Finalzão de semana está chegando, tem muita informação importante. A nossa primeira pausa e já a gente está de volta. Professores como eu saem de férias, mas respeito e atenção não podem sair. Os perigos no trânsito seguem, às vezes até aumentam. Pressa na estrada, carros sem revisão, álcool. E tem um montão de atropelamentos na cidade porque as pessoas não respeitam a faixa. Ou melhor, não respeitam o outro. Pare sempre antes da faixa. A obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Não se distraia com a paisagem. Jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem. Custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Férias são para aproveitar a vida. Leve a atenção e o respeito na bagagem. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Toda boa viagem começa com um bom planejamento, ainda mais se for no meio da natureza. Quem visita cachoeiras, por exemplo, sabe que para aproveitar com segurança é preciso responsabilidade e muita atenção. Por isso, antes de se aventurar, cheque a previsão do tempo. Procure saber mais sobre as trilhas e a presença de animais no local. Chegando lá, avalie o lugar. Fique atento às correntezas e muito cuidado com as pedras. Elas podem ser bem escorregadias. Agora, se você notar um aumento repentino no nível da água, se ela ficar barrenta ou se de repente aparecerem galhos e folhas na correnteza, fique ligado. Pode ser uma cabeça d'água chegando. Elas acontecem quando uma grande quantidade de chuva cai na cabeceira do rio e ao longo de um curso de água. Ao menor sinal, saia correndo da água e se afaste da cachoeira. Lembre-se, a prevenção começa com o conhecimento. Defesa Civil, somos todos nós. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.
Tá na boca do povo, tá na palma da mão, é o JR23 aqui na tela da TV que mostra você pelo canal 23 e simultaneamente em nossas redes sociais, você que nos dá o privilégio da sua audiência diária aqui na tela da TV que mostra você. Vamos começar o programa de hoje falando de um caso que foi registrado nesta semana, mas que a polícia continua fazendo a investigação. Câmeras de segurança podem ajudar, né? As imagens podem ajudar na investigação, prejuízo por um comerciante que passa de R$30 mil. Veja só. Uma ação criminosa durante a madrugada chamou a atenção em Guará, a cerca de 50 quilômetros de Franca. Uma loja de motos e eletrônicos foi alvo de furto na última terça-feira com prejuízo estimado em mais de R$30 mil. De acordo com as informações, ao menos 4 suspeitos invadiram o estabelecimento e permaneceram no local por aproximadamente 1h30 sem serem percebidos. Durante esse período, o grupo furtou 3 motocicletas, além de diversos equipamentos eletrônicos de valor. A ocorrência foi registrada pela vítima na quarta-feira 15, e até o momento nenhum dos envolvidos foi identificado. Imagens de câmeras de segurança flagraram toda a ação e já estão sendo analisadas pela Polícia Civil, que conduz as investigações. As autoridades reforçam que informações da população podem ser decisivas para o avanço do caso. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 190 e 181. E ainda na área da segurança, agora uma informação muito triste, né? Retrato de vários estados, em todo o Brasil, na verdade, uma situação extremamente preocupante, que são os casos de estupros coletivos. Dados foram divulgados recentemente e acendem um alerta para que medidas sejam tomadas em todo o Brasil. Em 2016, uma adolescente de 16 anos foi estuprada por 30 homens no Morro do Barão, na zona oeste do Rio de Janeiro. O caso gerou comoção nacional e promoveu o aumento da pena nos casos de estupro coletivo. 10 anos depois, na mesma cidade, uma menina de 17 anos foi estuprada por 5 rapazes no bairro de Copacabana. Os 2 casos mostram que o tempo passou e pouca coisa mudou. Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde indicam que, entre 2022 e 2025, foram registrados quase 23 mil estupros coletivos no Brasil, 15 por dia. Um número que, embora alto, ainda não retrata a realidade nacional por causa da subnotificação. Quando se trata de violência sexual no geral, ainda há um grande tabu, ainda há um grande medo da vítima de noticiar esses casos, porque ela passa por um processo de revitimização. Ela sofre a violência sexual e depois ela é revitimizada quando ela tenta explicar para a sociedade, quando ela tem que novamente contar que ela foi vítima do abuso, quando ela tem que enfrentar julgamentos, preconceitos, né? As crianças e adolescentes são as maiores vítimas desse crime. Das 22.800 vítimas registradas nos últimos 4 anos, 63% tinham menos de 18 anos e 37% eram adultas. A maior parte das vítimas tem entre 10 e 14 anos e cerca de 80% são meninas e 20% meninos. Em março deste ano, entrou em vigor uma lei que reforça a proteção às vítimas de estupro e estabelece expressamente que a presunção de vulnerabilidade da vítima é absoluta. Ou seja, nos casos de crianças com 14 anos ou menos, as penas se aplicam independentemente do consentimento da vítima, da experiência sexual anterior ou da ocorrência de gravidez resultante da prática do crime. No entanto, só a mudança da lei não resolve o problema. Quando se trata de criança e adolescente, acredito que deva também haver uma conscientização muito grande de pais, né, de percepção, de comportamento, de mudanças comportamentais, né, porque realmente é um crime que tem consequências traumáticas bem maiores em crianças e adolescentes. Então, muitas vezes é possível e muitas vezes é isso que nos leva a identificar o autor, é a ação do
pai, da mãe, que percebe esse comportamento, né? E a partir daí a gente consegue colher inúmeros indícios ali que levam de fato à identificação de uma autoria, à identificação de um caso, né? De que realmente ocorreu um crime de estupro. Intervalo rapidinho, na sequência mais notícias aqui no JI 23, é só você ficar ligado. Gente, eu tô aqui para falar de um assunto muito importante. Falta de sangue. Você sabia que menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente? Pois é, nós precisamos tornar esse gesto de amor um hábito. Tem muita gente precisando e para cada pessoa que doa, outras 4 são beneficiadas. Faça a sua parte. Doe sangue. É rápido. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, só. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, só, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Já estamos de volta com o JI 23 e aquilo que mexe com o seu dia a dia também é importante, repercute pelo Brasil. A gente traz as informações aqui no JI 23. Temos falado muito sobre a profissão de motoristas que trabalham por aplicativos, seja no transporte de passageiros, com carros e também aqueles que trabalham com as entregas. Uma grande discussão em torno de melhorias na capacidade de trabalho para esses profissionais e também a regulamentação da profissão. Temas que vêm gerando grandes discussões, inclusive protestos. A paralisação reuniu centenas de motoristas e entregadores por aplicativo em várias regiões do país. Em Brasília, a manifestação aconteceu na região da Esplanada dos Ministérios e no Parque Cidade. Em São Paulo, na Praça Charles Miller, região central. Isso aqui não ia dar em nada. Muitas das propostas apresentadas aqui divergem do projeto de lei que tramita no Congresso. Por isso, eles pedem a suspensão total desse projeto. Entre as pautas dos manifestantes estão uma tarifa mínima de R$10 para entregas até 4 quilômetros, com pagamento de R$ 2,50 por quilômetro adicional. No projeto de lei, a tarifa mínima é de R$ 8,50 e não existe valor mínimo por quilômetro adicional. Além disso, os entregadores buscam um reajuste anual com ganho real e um seguro mínimo de R$ 150 mil. O projeto de lei prevê reajuste dos valores com base no INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e seguro de R$ 120 mil. Entregadores e motoristas querem um pagamento de 60 centavos por minuto de espera, o que também não está previsto em lei. Nós tomamos conta do que estão fazendo aí com essa regulamentação, que vai prejudicar muito mais o nosso ganho. A gente já não está ganhando bem, vai diminuir muito mais. Então vai prejudicar muito o passageiro que hoje em dia estão reclamando porque o próprio aplicativo está boicotando
o passageiro, com preços baixos para nós e preço alto para eles. Esse motorista de aplicativo veio com a família na manifestação. A gente pede melhoria como melhoria de KM, melhoria por segurança, que a gente precisa disso daí para ser respaldado, qualquer problema que venha acontecer, as contas fake que vem acontecendo, e entre outros problemas que a gente tem, que a gente apresentou isso daí. Um dos principais é a melhoria, que todo ano que passa, as taxas vão diminuindo. O passageiro, ele paga, vamos dar um exemplo, uma corrida de R$100. Quando chega para o motorista, é uma média de R$40 que a gente vai receber, o resto é da plataforma. E aí fora os impostos, que vai ser em cima desses R$40. Então, assim, qual é a melhoria que a gente tem nisso daí? Nenhuma. Com a mobilização e as manifestações de hoje, o projeto, que seria votado em comissão especial hoje à tarde na Câmara dos Deputados, foi retirado da pauta. São 3 caras que não trabalham com moto, não trabalham com Uber, os caras não conhecem a rua, eles nunca pegou um carro para fazer a entrega. Como que uns caras vão dar pitaco numa categoria? Sabe quanto tempo o motoboy fica na rua? Ele fica de 12 a 14 horas na rua. É de segunda a segunda para pagar contas e mais conta. Então os caras não têm noção do que eles estão fazendo. Eles estão prejudicando muitos pais de família, entendeu? Dados que foram divulgados recentemente e apontam o perfil do trabalho doméstico em todo o Brasil. Temos a reportagem especial, joga na tela, vamos acompanhar. O Brasil fechou 2025 com mais de 1.302.000 trabalhadores domésticos com vínculo formal. No ano anterior, eram um pouco mais, 1.343.000 registros. Já a remuneração média real aumentou, passando de R$ 1.949 em dezembro de 2024 para R$ 2.047 em dezembro de 2025. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Jornada de trabalho de no máximo 8 horas por dia, adicional noturno, FGTS e seguro-desemprego. Os trabalhadores domésticos só passaram a poder contar com esses direitos a partir da Lei das Domésticas de 2015. Segundo a legislação, faz parte desta categoria quem presta serviços mais de 2 vezes por semana a uma pessoa ou família no ambiente residencial. Segundo o levantamento divulgado pelo governo, o empregado doméstico nos serviços gerais é disparado o que concentra o maior número de vínculos, 991 mil. Em segundo lugar estão as babás e, em terceiro, os cuidadores de idosos. Quase 90% são mulheres e a faixa etária com maior concentração é a de 40 a 59 anos. A maioria se autodeclara branca ou parda e cumpre carga horária de 41 horas semanais. O ano de 2026 é ano de Copa do Mundo, ano de muitas novidades e também, é claro, do exercício da cidadania, da grande festa da democracia. Tem eleições esse ano de 2026. E temos agora também reportagens especiais. Prazo para transferência, regularização e emissão de título termina agora, em 6 de maio. E tem também informações importantes sobre a mudança no perfil do eleitorado brasileiro. Joga na tela, vamos acompanhar. O casal faz questão de comparecer às urnas, mesmo já tendo mais de 70 anos. Para a idade deles, o voto é facultativo. A gente não vota só para a gente vota para toda a sociedade. Então, eu acho importante, o meu voto é importante, como de todo mundo. E nós somos independentes da política, então a gente tem que escolher aqueles que vão fazer leis para o nosso benefício, para o benefício da população, né? E vão fazer com que a democracia permaneça. Você participar da votação, você está procurando escolher o melhor para o país, qual a pessoa que vai se encaixar, vai poder doar um pouco dele para melhorar o país, fazer as suas leis sem interesse pessoais. Então, isso aqui eu acho importante na eleição, eu participar da eleição. O número de idosos no Brasil saltou de 7% para 16% da população em 3 décadas. Com o envelhecimento dos brasileiros, os idosos aptos a votar aumentaram de 20,8 milhões em 2010 para 36,2 milhões em março deste ano, crescimento de 74%. No mesmo período, a quantidade de eleitores de todas as idades cresceu apenas 15%.
O levantamento foi feito pela Nexus com base em dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Nas últimas eleições, 85,7% dos brasileiros com idades entre 60 e 69 anos foram às urnas. Entre os idosos com idade acima de 70 anos, quando o voto não é mais obrigatório, o percentual caiu para 41,1%. Embora apresentem uma taxa de abstenção maior do que a geração 70+, os brasileiros maiores de 70 têm comparecido mais às urnas. Esse público registrou 63,6% de abstenção em 2014, 62,7% em 2018 e 58,9% em 2022. Intervalo rápido na sequência, as notícias do mundo da bola. O esporte também é notícia no JR 23. Um dos pilares principais da PAI é trazer alegria, preparar a pessoa com deficiência para o dia a dia, para a vida. Então é essencial a gente ter uma autonomia para a vida. Nós temos hoje 48 pessoas que trabalham e que continuam sendo atendidos por nós. E arrumar serviço, aí fica só em casa para ela. Aí pode eu ajudar a minha família. Para participar, onde o senhor estiver, você pode estar orgulhoso de mim, que eu vou criar a sua casa. Nossa, meu sentimento é de muito orgulho, né? Eu fiquei super satisfeita porque fiquei sabendo que você tinha comprado sua casa, que era um sonho da vida dele, né? A gente vê que o trabalho, principalmente quando você pensa que a pessoa com deficiência, ele trabalha e ele tem que ter uma autonomia, o serviço no domicílio, ele auxilia muito quando a pessoa com deficiência não tem rede de apoio, porque a rede de apoio acaba sendo a PAI. Nós também fazemos outras atividades, né, Chico? Tu sei agora. Olha tanta coisa que eu busquei. A instituição, ela tem por missão a transformação da vida das pessoas com deficiência e suas famílias. Porque a PAI é aquilo assim, é um contexto de amor. Porque foi na PAI que eu aprendi a amar. É uma construção de conhecimento o tempo inteiro aqui. A gente entra aqui achando que sabe alguma coisa, mas no fundo a gente não sabe absolutamente nada. E a gente sabe que ter direito é uma coisa, mas chegar neles é muito difícil. Então, os desafios são grandes, muito grandes, mas sempre a paz vence. Sempre.
Finalzão de semana está chegando, o JR 23 tem informações aqui sobre o mundo da bola para você. Campeonato Brasileiro, meio da semana o destaque foi Sul-Americana, Libertadores da América. Mas agora no final de semana o Brasileirão tem toda a sua atenção voltada. Vamos conferir a rodada 12ª do Brasileirão. A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A será disputada neste fim de semana, com jogos importantes tanto na briga pela liderança quanto na luta contra o rebaixamento. O destaque é o líder Palmeiras, que tenta manter a vantagem no topo da tabela. As partidas acontecem entre sábado e domingo. Chapecoense e Botafogo. Vasco e São Paulo. Vitória e Corinthians. Cruzeiro e Grêmio. Internacional e Mirassol. Coritiba e Atlético Mineiro. Santos e Fluminense. Bragantino e Remo. Palmeiras e Atlético Paranaense. Flamengo e Bahia. Classificação. Após 11 rodadas, o cenário é o seguinte. Primeiro Palmeiras, 26 pontos. Segundo Flamengo, 20 pontos. Terceiro São Paulo, 20 pontos. Quarto Fluminense, 20 pontos. Quinto Bahia, 20 pontos. Sexto Atlético PR, 19 pontos. Na parte de baixo da tabela. 17º Cruzeiro, 10 pontos. 18º Remo, 8 pontos. 19º Chapecoense, 8 pontos. 20º Mirassol, 6 pontos. A rodada pode mexer diretamente no topo da tabela, já que Flamengo, São Paulo e Fluminense tentam se aproximar do líder. Ao mesmo tempo, equipes como Cruzeiro, Chapecoense e Mirassol entram pressionadas na briga contra o rebaixamento. Com confrontos equilibrados, a tendência é de uma rodada decisiva para definir os rumos do campeonato nas próximas semanas. Temos reportagens também muito especiais relacionadas às mudanças e à tecnologia em favor do futebol. Equipamentos que estão sendo colocados nos estádios e que podem ajudar aí na marcação dos impedimentos. Vamos acompanhar. Estou aqui hoje para a gente acompanhar a instalação das câmeras do impedimento semiautomático, uma tecnologia que a CBF trará para o Campeonato Brasileiro Série A agora em 2026. Essa tecnologia ela envolve a instalação de aproximadamente 30 câmeras para que um sistema moderno processe essas imagens em tempo real durante o jogo e o nosso VAR da CBF tenha a tecnologia do semiautomático, que vai acelerar a decisão de campo do árbitro. É uma tecnologia que chegou para apoiar a arbitragem, para ajudá-lo em um momento de decisão, em momentos críticos do jogo, para que a gente consiga ter a tecnologia ao invés de simplesmente uma decisão humana. Esses celulares, eles fazem o vídeo, né? Eles captam em vídeo tudo o que está acontecendo no campo. E aí eles transformam esse vídeo em uma cópia digital, uma cópia virtual do jogo. Então, em tempo real, a gente consegue acompanhar o jogo, né, que está acontecendo no campo, numa versão virtual, e é por isso que a gente consegue determinar precisamente o quanto que o jogador está impedido, né, a centimetragem ali do impedimento, e também consegue mapear o que está acontecendo no campo. Então, de forma automática, é possível saber a velocidade do chute ao gol, com que pé que o jogador recebe a bola e faz o passe para o adversário. Então, tudo isso está sendo mapeado de forma automática enquanto a partida acontece. Uma arena como essa, com uma baita estrutura grande, com muitos pontos de apoio, ela facilita com que a gente encontre os pontos ótimos para instalar as câmeras e facilita a própria operação de jogo também, que é muito importante para que a tecnologia funcione bem. O clube nos ajudou muito, eu agradeço em nome da CBF todo o suporte, toda a ajuda rápida do Palmeiras. E esse processo a gente espera já finalizar os testes o quanto antes para o estádio estar 100% apto para o impedimento semiautomático. O funcionamento desse equipamento é muito simples, né? Quando a gente, todas essas câmeras vão enviar esse vídeo para a central do VAR da CBF lá no Rio de Janeiro, então em tempo real é possível saber se o impedimento é ou não, né? É uma questão de sim ou não. Então a gente consegue, né, em tempo real,
saber se uma jogada foi um impedimento ou não, e a partir daí também enviar de volta para o estádio, para o telão do estádio e para as transmissões de televisão, aquele mapa virtual, aquela imagem virtual do impedimento para realmente validar se foi ou não impedimento. Teremos uma tecnologia que vai apoiar a arbitragem a tomar as decisões corretas de campo. Então, esperamos que o nosso produto do futebol brasileiro, ele melhore em linhas gerais, né? Nós queremos que a bola role por mais tempo, né? Que o VAR tenha um tempo menor de atuação para tomar uma decisão. E essa tecnologia vai permitir que a gente consiga, de forma mais rápida, ter uma decisão para o jogo seguir, para o jogo continuar. E, de fato, melhorar e agradar mais os torcedores que estão aqui assistindo de casa. Que a gente consiga ter um futebol mais rápido, mais dinâmico. E é muito mais do que futebol, né? O futebol também é uma grande ferramenta de orientação da população. O mês de abril é o mês de conscientização sobre o autismo. E o Santos fez aí várias ações, dando mais um belo exemplo. Nós estamos aqui para agradecer mais um ano, né, tá? Que a gente está aqui fazendo homenagem para as crianças. É um prazer segurar essa bandeira e assim é uma experiência tanto para eles única quanto para a gente. É uma oportunidade única de trazer a socialização, a interação social para as pessoas neurodivergentes num ambiente inclusivo. Então agradecemos ao Santos Futebol Clube por sempre abrir as portas para nós e a MWS por custear essas camisetas incríveis para que nós possamos também conscientizar a população nas arquibancadas. Para finalizar aqui no JI 23, nós vamos falar agora também sobre a Associação de Atividade Física e, é claro, cuidado com a saúde, ajudando aí na prevenção de várias doenças. O Henrique tem 78 anos e há 10 pratica a corrida na pista da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS. Aliás, a vida inteira, mesmo com uma rotina atribulada de trabalho, ele sempre achou tempo para atividade física. Tem que administrar a frequência e as prioridades, né? Nem sempre a gente consegue fazer tudo, mas sempre tem que ter em vista isso, né? Na minha idade, né? A atividade física é um remédio. São 25 integrantes no Locomotion, um grupo de corridas orientado por professores e alunos da Educação Física da URGS. 3 vezes por semana eles se reúnem, mas o trabalho é individual, respeitando a idade, a experiência e os limites da saúde de cada um. Eu corria um pouquinho, já cansava, achava que a corrida não era para mim, mas depois que eu entrei aqui no grupo, assim, com orientação, né, que a gente tem que começar mais devagar, intercalando caminhada, corrida, eu comecei a gostar, a gente começa a melhorar, né, o treinamento. A corrida me traz mais qualidade de vida, mais disposição. Faz com que eu tenha que ter um cuidado maior com a minha alimentação. Eu preciso dormir um pouquinho mais, eu preciso dormir um pouquinho melhor e um pouquinho mais cedo para que eu tenha mais disposição no meu dia a dia e, consequentemente, eu vou conseguir trabalhar melhor. Benefícios
comprovados pela ciência. O Locomotion é também um grupo de pesquisas. Cada integrante é acompanhado e faz avaliações antes, durante e no final de cada período. São avaliações cardiológicas, avaliações biomecânicas, onde a gente vê que tipo de passada, se a pessoa melhorou o seu gesto, e isso corresponde também ao menor gasto energético, ou seja, o organismo fica mais eficiente. Isso corresponde também a uma frequência cardíaca menor. O professor Anderson, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, lembra que as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no Brasil. O exercício ele tem uma ação muito positiva em inúmeras doenças cardiovasculares, seja na própria doença ou até mesmo nos fatores de risco para doenças cardiovasculares, que são eles hipertensão, diabetes, colesterol elevado, obesidade. Tem estudos mostrando que até mesmo 10 minutos de exercício diário pode ter um efeito na prevenção de doenças muito positivo. O que a gente objetiva em geral? O que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que seria em torno de 150 minutos de exercício aeróbico por semana. Isso aí vai dar em torno de 5 vezes 30 minutinhos por semana. O exercício tem um efeito muito positivo na ansiedade, nas questões de saúde mental, como depressão, e também como prevenção de inúmeras outras doenças que a gente nem está falando aqui, como câncer, câncer de intestino, câncer de mama. A gente sabe que de em torno de 10 a 15% dos cânceres de intestino e de mama poderiam ser prevenidos se as pessoas se exercitassem de forma adequada. Final de JR 23, agradecendo você pela audiência, pela companhia. No finalzão de semana, para você, finalzão de semana prolongado, já que terça-feira é feriado, né? Muitas pessoas vão aí emendar, e aí a quarta da semana que vem vai parecer segunda, mas na segunda-feira nós estaremos de volta aqui no JR 23. Um abraço, bom final de semana e até lá.